Convidamos para a palestra de abertura com o tema O enfrentamento da crise climática nos territórios, Dr. José Sarney Filho, ex-ministro do Meio Ambiente do Brasil. Por favor. Bom dia a todos, amigas e amigos. Agradeço ao Ricardo e à organização do evento pelo convite para participar desse fórum simultâneo Amazônia Sustentável e Carbono Neutro. É uma honra realizar a conferência de abertura da programação. Pretendo compartilhar com vocês meus conhecimentos e ideias sobre o combate à crise climática, que avalio como a principal questão que se coloca diante da humanidade no século XXI. Falo a partir de uma experiência de 10 mandatos legislativos, inclusive como deputado constituinte, fundador da Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados e da Frente Parlamentar Ambientalista do Congresso Nacional, secretário de Estado do Maranhão e do Distrito Federal e 2 vezes ministro do Meio Ambiente do nosso país. Estamos passando por uma crise civilizatória aguda, que alcança todo o planeta e coloca em risco a própria existência da espécie humana. O desenvolvimento tecnológico, que marcou todo o século XX, em grande parte impulsionado pelas 2 grandes guerras mundiais e pela Guerra Fria, multiplicou a capacidade produtiva, consagrando o crescimento econômico sustentado pelo binômio produção e consumo, que acarretou uma exploração predatória dos recursos naturais numa escala sem precedentes. Como consequência desse sistema, em especial devido à predominância das fontes fósseis como base do setor energético e à derrubada de extensas áreas de florestas tropicais, temos uma crescente elevação da temperatura global. Esse fenômeno é conhecido há muitas décadas e hoje é consenso, pelo menos entre aqueles que reconhecem que a superfície da Terra é, grosso modo, a de uma esfera e não de uma pizza. E suas causas, considerando o período de tempo relativamente curto em que se verifica, estão relacionados às atividades antrópicas. Para enfrentarmos a crise climática, é preciso quebrar paradigmas, colocando as necessidades coletivas e comunitárias à frente dos interesses corporativos e individuais e repensando os modos de produção, consumo, descarte, mobilidade, trabalho, educação, entre tantos outros, de maneira a minimizarmos a pegada de carbono de tudo que fazemos e poupar ao máximo a natureza para que ela possa se recompor e sustentar nossa existência ainda por muito tempo. A palavra de ordem é responsabilidade. Na diplomacia climática, o Brasil é defensor das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, no que se refere aos esforços e investimentos devidos pelos países mais ricos e industrializados, responsáveis maiores historicamente, e por aqueles em desenvolvimento. Mas compartilhar a responsabilidade climática, embora com diferentes limites, potencialidades e contingências, vale para todos os envolvidos na questão. É necessário a construção de sinergias entre as dimensões internacional, nacionais e locais, os setores produtivos, financeiro, comercial e de serviço, a sociedade civil organizada, os povos originários e as comunidades tradicionais, a academia, a classe artística, a mídia. E é preciso que cada um de nós se engaje pessoalmente com nossas famílias, nossos grupos de trabalhos e de amigos. Essa responsabilidade
e o engajamento que dela deve decorrer dizem respeito a uma mudança de valores para que as escolhas que sejam feitas pelos sujeitos e instituições públicos e privadas tenham sempre como premissa a qualidade e a justiça socioambiental e climática e o compromisso com o futuro. Assim sendo, julgo fundamental trabalharmos para o constante aumento da conscientização a respeito da mudança do clima. A promoção de eventos como este são de grande relevância. Considero extremamente positiva a proposta do presidente Lula para a realização da COP30 na Amazônia e acredito que a candidatura será prontamente acolhida pelos países da América Latina e do Caribe, entre os quais será feita a escolha da cidade-sede. Fui o primeiro a postular oficialmente a realização de uma conferência do clima no Brasil ao discursar como ministro na COP23, realizada em Bonn, na Alemanha, sob a presidência de Fiji. Em 2017, infelizmente, o presidente eleito em 2018, como bem sabemos, é um negacionista e enterrou a candidatura do país. Vou deixar, no entanto, uma análise mais política para o final. Agora, gostaria de falar da importância de protegermos os biomas, todos eles, como condição indispensável para a mitigação do aquecimento global. Por que pensar em termos de biomas? O equilíbrio dos elementos naturais, aí incluídas as espécies da flora e da fauna, que representam a biodiversidade para a prestação dos serviços ecossistêmicos e a implicação na qualidade e quantidade de água, aquífero, cursos d'água, pluviosidade, fertilidade do solo, controle de pragas, temperatura e umidade, e, consequentemente, em todas as atividades humanas ali empreendidas, deve ser compreendida em toda a sua magnitude. Explico o que quero dizer com um exemplo muito simples. O desmatamento não resulta apenas em liberação de mais carbono na atmosfera, mas também na impossibilidade da vida de animais e vegetais naquele local, na redução da capacidade do solo de absorver água, na própria qualidade física e química do solo, na redução da evaporação produzida naquela superfície, entre tantos outros problemas. Assim, a perda de recursos em áreas de desmate vai muito além dos indivíduos arbóreos extraídos. Em que pese o papel incomparável da Amazônia ante a mudança do clima, dada a sua condição de maior floresta tropical do mundo, é preciso entender que todos os biomas são preciosos. Antes de falar da Amazônia, quero destacar dois outros biomas que devem ser mais conhecidos e cuidados dentro das estratégias de combate às mudanças climáticas. Com mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, o Cerrado ocupa 22% do território nacional, estando presente em 14 estados e no Distrito Federal, e fazendo a conexão de todos os demais biomas brasileiros. Suas nascentes abastecem 6 das 8 principais bacias hidrográficas do país, com imensos aquíferos. É a savana mais biodiversa do mundo, abrigando 5% da biodiversidade do planeta e 30% da nossa, da brasileira. Além disso, a vegetação nativa do bioma é adaptada às longas estações secas que marcam o inverno da região, caracterizando-se por raízes bastante profundas que favorecem a penetração da chuva e ainda são responsáveis pela retenção de grande volume de carbono. Isso torna o Cerrado fundamental para a segurança hídrica e o equilíbrio climático do Brasil. No entanto, quando substituído
por longas extensões de monoculturas agrícolas ou pasto, essas características se perdem. Infelizmente, a degradação do bioma está muito avançada. Hoje, o Cerrado tem cerca de 50% da sua área desmatada. Essa destruição deve-se, sobretudo, ao avanço das fronteiras agropecuárias e ocorreu praticamente nos últimos 50 anos. A necessidade de preservar o bioma é reconhecida institucionalmente, entre outras formas, através do PP Cerrado, que é o Plano de Proteção do Cerrado, capitaneado pelo Ministério do Meio Ambiente, um dos tantos instrumentos de política ambiental que precisará ser resgatado pelo atual governo. Durante minha segunda gestão como ministro, em 2017, ampliamos em quatro vezes a área do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, passando de 60 para 240 mil hectares. O parque é patrimônio natural da humanidade e essa medida era um pleito antigo da sociedade civil organizada, pois contribui para a conservação das fitofisionomias e espécies endêmicas e promove o ecoturismo e, com ele, o desenvolvimento sustentável. Nunca é demais enfatizar que o valor das unidades de conservação para a manutenção dos serviços ecossistêmicos dos biomas é incomparável. Elas, portanto, devem constar como instrumento indispensável nas estratégias de mitigação e mudanças climáticas. Mas é preciso avançar de modo mais contundente e com muita urgência. Isso vale tanto para o Cerrado quanto para a Amazônia, no combate à supressão da vegetação nativa, que em bom português chamamos de desmatamento, para a conversão do uso do solo, o que representa a principal fonte de emissão de gases de efeito estufa do país. Sabemos há anos que a expansão agropecuária brasileira pode ocorrer sobre áreas já convertidas, apenas com melhorias técnicas para o maior aproveitamento das pastagens. Ademais, devemos investir na recuperação de áreas degradadas, em especial aquelas de preservação permanente e proteção de mananciais, nascentes e recargas de aquíferos. Nessa vertente, é importante planejarmos a criação de sumidouros de carbono, incentivando a abertura e expansão de mercado de semente, mudas e serviços de reflorestamento. O outro bioma que quero destacar, o marinho, nem mesmo é reconhecido como tal por boa parte das pessoas. Embora contemple atividades tão variadas e primordiais como pesca, transporte, produção de energia, lazer, os serviços ecossistêmicos dos mares são poucos valorizados, de modo geral, e ante a emergência climática em particular. Essenciais para a vida nos continentes, os oceanos são os maiores responsáveis pelo sequestro de carbono da atmosfera, mas também estão sob grave ameaça dos efeitos do aquecimento global. As ondas de calor intenso colocam em risco o equilíbrio dos ecossistemas marinhos. Com o derretimento das geleiras, além da liberação de gases que poderá potencializar o aumento da temperatura, corre-se o risco do desaparecimento de ilhas e cidades litorâneas, entre as quais se contam algumas das mais populosas do mundo, com a elevação do nível do mar. Nosso país, com mais de 8,5 milhões de quilômetros de litoral, pelos quais se estendem as 200 milhas de mar territorial, tem na gestão oceânica e costeira imenso desafio. Esse tema me é especialmente caro. Com o objetivo de instituir a Política Nacional para a Conservação e o Uso Sustentável do Bioma Marinho Brasileiro, tratando o bioma marinho de forma integrada, sobre os aspectos econômicos, sociais e biológicos,
apresentei na Câmara dos Deputados, em 2013, PL 6969, proposta que ficou conhecida como a Lei do Mar. O projeto de lei foi elaborado a partir do diálogo com a academia, a Marinha e o setor pesqueiro, industrial e artesanal, além de contar com importante participação da sociedade civil. Desde que deixei aquela casa parlamentar, o projeto foi abraçado e aprimorado por novas lideranças ambientalistas, mantendo-se atual e necessário. Hoje, existem cerca de 15.300 áreas marinhas protegidas em todo o mundo, cobrindo o equivalente a 7,2% dos oceanos. Como ministro, em 2018, subimos o patamar de proteção no Brasil de 1,6%, Mantovani, para 26%, com a recente criação de unidades de conservação marinha e costeira. Entre elas, criamos 2 grandes mosaicos nos arquipélagos São Pedro e São Paulo e de Trinidade e Martim Vaz. Com a criação dessas áreas, cuja cobertura totaliza 90 milhões de hectares, o Brasil passou de apenas 1,5% de sua zona econômica exclusiva protegida para 26,3%, superando as metas da Convenção sobre Diversidade Biológica e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, acordado dentro da Agenda 2030 das Nações Unidas. Adicionalmente, há necessidade de avanços legislativos e institucionais para a melhor gestão marinha e costeira. Precisamos aprofundar a pesquisa científica e o desenvolvimento de novas tecnologias, com vistas ao uso sustentável dos oceanos e de seus recursos, como refletido na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Deve ser dado um foco especial ao combate ao lixo nos oceanos, cujos danos ainda não sabemos dimensionar inteiramente, mas são extremamente graves. Para se ter uma noção da dimensão do problema, calcula-se que, por ano, os oceanos recebem 14 bilhões de toneladas de plástico. Amigas e amigos, tendo falado no Cerrado e do mar, vamos agora passar a tratar do combate ao desmatamento nesse fenomenal berço de espécies e produtor de umidade que é a Amazônia. O combate ao desmatamento é uma questão complexa, sem dúvida, mas sua solução está, sim, ao alcance da sociedade brasileira. Para uma atuação bem-sucedida, são necessários alguns pilares. Uma clara sinalização política de que os crimes ambientais não serão tolerados pelo Estado. O reforço dos órgãos de comando e controle e políticas públicas voltadas à construção de uma economia verde que valorize a floresta em pé. Sobre isso, vale contar um pouco da minha experiência. Em novembro de 2017, como ministro do Meio Ambiente, falei na abertura do evento Amazon Bom, uma parceria do Ministério com estados da Amazônia Legal e o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia e o governo alemão, realizada durante a COP23. Participaram também do encontro, no auditório lotado do Museu de Arte da cidade, os governos da Noruega e do Reino Unido, além das mais importantes entidades ambientalistas da sociedade civil. Ao meu lado, entre as autoridades, sentou-se o cacique Kayapó Raoni Metkutiri, que engrandeceu a representatividade da mesa.
Com esse forte espírito de cooperação, tínhamos boas notícias a apresentar e boas perspectivas pela frente. Os dados oficiais consolidados do INPE indicavam de agosto de 2016 a julho de 2017, tivemos 16% de redução do desmatamento em relação aos valores do período anterior, após 2 anos de aumento. Nas unidades de conservação, a queda foi ainda mais expressiva, chegando a 28%. Embora contentes, não estávamos satisfeitos, pois a extensão desmatada ainda estava bem acima do que buscávamos, o desmatamento zero, conforme nos comprometemos em Paris. Seria preciso manter e ampliar nossos esforços para atingirmos nossa meta de eliminar completamente o desmate ilegal na Amazônia até 2030. Mas o caminho traçado na época estava correto. Mais ainda, havia um esforço conjunto de entendimento entre os muitos atores e interesses envolvidos. Essa reversão na tendência de alta foi resultado do foco na execução das políticas ambientais articuladas e coordenadas pelo Ministério do Meio Ambiente, tendo como prioridade as ações de monitoramento e fiscalização. Encabeçada pelo IBAMA, a integração do governo na política de comando e controle, com mobilização do ICMBio, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional e Exército, intensificou a presença do Estado nas regiões mais ameaçadas. Para além das operações realizadas, a própria percepção dessa presença já foi, por si só, um fator de dissuasão contra o crime ambiental. Sabemos, no entanto, que, por mais fundamental que seja, o comando e controle nunca será suficiente para resolver o problema do desmatamento na Amazônia. A região abriga 27 milhões de pessoas, convive com uma série de limitações em suas perspectivas sociais e econômicas, devido à necessidade, que é global, não podemos esquecer, de preservar a floresta. Para que a floresta em pé valha mais do que derrubada, precisamos de alternativas sustentáveis. Temos que trabalhar em 2 vertentes. Por um lado, o desenvolvimento de uma economia verde, com geração de emprego e renda, a partir do fomento de atividades como extrativismo, manejo sustentável de floresta, sob o regime de concessão e o turismo ecológico em unidades de conservação, que tem no Brasil um potencial gigantesco inexplorado. Outra vertente importante é o pagamento por serviços ambientais, pois não basta punir a ilegalidade, é preciso reconhecer quem faz sua parte, cumprindo papel decisivo na manutenção dos estoques de carbono. Isso é transformador, pois engaja os envolvidos em ações consistentes de conservação ambiental, manutenção e recuperação da vegetação e dos corpos d'água e cuidados com as espécies mais sensíveis da fauna e da flora. Políticas públicas de pagamentos por serviços ambientais devem ser voltadas à inclusão socioprodutiva das famílias e das comunidades beneficiadas. Há ainda a necessidade de que o enfrentamento ao desmate seja feito pelo governo federal e pelos estados, atuando lado a lado, tanto para o exercício do poder de polícia, quanto para a implementação de medidas socioeconômicas. Os estados da Amazônia Legal, dentre os mais pobres do país, devem ser fortalecidos com mecanismos financeiros que lhes permitam escapar do jugo econômico daqueles que enriquecem com a destruição da floresta. Dentro da Estratégia Nacional de REDD+, adotamos na minha gestão do Ministério uma política de captação descentralizada, atendendo demanda de longa data dos governos. Com ela, 60% dos recursos alcançados deveriam ser distribuídos entre os estados. No final do ano passado,
como secretário de Meio Ambiente do Distrito Federal, conseguimos na Comissão Nacional CONARED, de forma pioneira para o Cerrado, a aprovação do pleito de elegibilidade para tornar o DF apto a captar recursos financeiros baseado em pagamentos por resultados de RED+, do bioma Cerrado, com um potencial de captação de 190 milhões de dólares só para Brasília. Falo do meu trabalho porque eu conheço em maior profundidade, porém todos os ministros do meio ambiente anteriores a 2019, sem exceção, seguiram caminhos virtuosos com diferentes prioridades e dificuldades, mas sempre em favor da floresta. O último governo, no entanto, retrocedeu muito nesse caminho, queimou pontes importantes, como a do Fundo da Amazônia, instrumento robusto e eficaz de fomento ao desenvolvimento sustentável da região, precarizou e desmoralizou as ações do IBAMA e do ICMBio e sinalizou de diferentes maneiras que seria complacente com os crimes ambientais. Transformou o Ministério do Meio Ambiente em órgão de desmonte ambiental. Vejo com otimismo a retomada de rumo conduzida pela ministra Marina Silva, minha amiga e companheira de luta. O Brasil precisa reassumir seu compromisso com a floresta, nosso maior patrimônio. O combate ao desmatamento, repito, é possível, é necessário e é urgente. A política indigenista brasileira é outra questão que não posso deixar de abordar no contexto do presente fórum, pois os povos indígenas são agentes da proteção ambiental e, por conseguinte, do equilíbrio climático. Trago na memória uma frase dita pelo líder Munduruku, Arnaldo Caba, quando arquivamos o processo de licenciamento ambiental da usina hidrelétrica de São Luís do Tapajós, no Pará, que atingiria 3 aldeias. O cacique destacava a importância da união entre índios, quilombolas, ribeirinhos, camponeses e ativistas na luta pelos direitos dos povos da Amazônia, dizendo: o desenvolvimento para nós é água limpa e floresta protegida. Lamentavelmente, intensificou-se nos últimos anos a pressão para impor aos indígenas um conceito de desenvolvimento completamente alheio e nocivo às suas tradições e aos seus valores. O discurso de que os índios têm o direito de lucrar com a exploração minerária, energética e agropecuária de suas terras viola a própria identidade indígena. Não podemos confundir a defesa dessa identidade com a visão preconceituosa de que aqueles que usam telefone celular e se vestem de forma não tradicional deixaram de ser índios. A identidade não é dada pela negação da tecnologia e do desenvolvimento, mas pela relação com sua ancestralidade e com o caráter sagrado de suas terras. Os que conseguem viver em paz nos seus territórios encontram modos sustentáveis de conduzir seu povo. Desse modo, as terras indígenas são as áreas de menor índice de desmatamento do Brasil, funcionando como verdadeira barreira contra a degradação. O desmatamento que ocorre nas TEIs deve-se à atuação ilegal de agentes externos, como garimpeiros e madeireiros. Além disso, são áreas de proteção para as nossas fronteiras. Porém, apesar da riqueza socioambiental representada por nossos povos tradicionais, paradoxalmente, o Brasil é um dos países com maior índice de mortes de lideranças indígenas, ambientalistas e defensores dos direitos humanos. A brutalidade a que são expostos vem de invasões e interesses ilícitos. São conflitos desiguais. E as vítimas indígenas se multiplicam a cada ano. Registro aqui meu imenso pesar e solidariedade diante do sofrimento pelo qual estão passando os Yanomamis.
e demais povos vitimados pela fome e violência produzida pelo homem. A demarcação das terras indígenas deve ser fortalecida e ganhar celeridade em benefício não apenas dos índios, mas da paz no campo, do desenvolvimento sustentável da floresta e do equilíbrio climático. Como não podia deixar de ser, considerando o meu histórico de luta, dei maior ênfase até aqui ao aspecto da preservação ambiental. Mas não posso deixar de falar, ainda que com mais brevidade, da queima de combustíveis fósseis, segunda maior fonte de emissão do país, depois do desmatamento. Como deputado e ministro, trabalhei para a promoção dos biocombustíveis, inclusive com o lançamento de uma plataforma internacional, a Biofuturo, perante as Nações Unidas. Essa é uma solução nacional e fundamental para a redução das emissões veiculares. Precisamos também investir na diversificação dos modais de transporte, o que implica em desenvolver opções que utilizem energia elétrica, tanto para o transporte coletivo urbano, quanto para o transporte interurbano nacional e internacional de cargas e passageiros. Nossa matriz elétrica sempre esteve entre as mais limpas do mundo, devido à preponderância dos recursos hidrelétricos. Ocorre que temos vivenciado uma redução progressiva da disponibilidade de água doce, além dos profundos danos sociais e ambientais decorrente da expansão dessas usinas, sendo Belo Monte o caso mais conhecido e emblemático. Felizmente, temos condições privilegiadas para a produção de energia renovável limpa e segura para além da hidrelétrica. Lembrando que há fontes que, embora limpas e renováveis, como a nuclear, que representam ameaças à saúde humana e ambiental, que, para mim, as tornam indesejáveis. As incidências de vento e radiação solar em quase todo o Brasil é muito superior à da grande maioria dos países. Havemos de expandir rapidamente essas e outras fontes, e também nossas redes de distribuição elétrica, de maneira a aposentar definitivamente as plantas termoelétricas tão caras e emissoras. Com isso, teremos uma movimentação econômica intensa e virtuosa, como ferramenta do desenvolvimento nacional, com grande potencial de exportação, sob a forma, por exemplo, de hidrogênio verde, pois a partir de agora, a demanda mundial por energia renovável vai aumentar exponencialmente. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia, por exemplo, é um evento dramático que escancara essa necessidade para a Europa. Conforme prometi no início da minha fala, deixei para o final, e já me encaminho para o encerramento, uma análise mais política da conjuntura do Brasil no combate a mudanças climáticas. Não é segredo que sempre me posicionei de forma diametralmente oposta ao ex-presidente Jair Bolsonaro, tanto como parlamentar quanto como gestor. Ainda ministro, no final de 2017 e início de 2018, em eventos internacionais como a COP de Bonn e o 8º Fórum Mundial de Água, defendia a solidez do arcabouço da política socioambiental brasileira construída ao longo das últimas décadas, em especial a partir da democratização. Questionado por interlocutores estrangeiros sobre as eleições que se avizinhavam, respondi que o único candidato que representava risco de retrocesso para a área era justamente Bolsonaro. Confesso, porém, que a profundidade dos desmontes foi algo nunca visto e surpreendente. Estamos diante de terra arrasada, e não apenas quanto ao meio ambiente. Não podemos esquecer, para que não mais se repita o horror de um governo extremista e inimigo do povo e da ciência. Por outro lado, devemos pensar nas lições e oportunidades que sempre surgem das piores crises. Nunca antes no país, a noção da importância do meio ambiente equilibrado e do desenvolvimento sustentável foi tão abrangente
e arraigada na sociedade. O sentimento de perda provocado pela destruição ambiental fez esquecer a percepção das riquezas naturais, como bens compartilhados e valiosos, cuja preservação é de interesse e responsabilidade de todos. O presidente Lula elegeu-se dando à causa ambiental uma relevância muito superior à que deu em suas gestões anteriores. E acredito que essa evolução, em seu discurso, corresponde a uma real valorização da questão pelos setores progressistas, inclusive com o devido destaque para a emergência climática. A criação de novas instâncias de gestão voltadas ao meio ambiente e ao clima em diversos ministérios, como Indústria e Comércio e Justiça, por exemplo, demonstram a compreensão da transversalidade dessa temática. É preciso que a esse inédito prestígio de uma agenda que foi por tanto tempo desprezada se some um investimento financeiro e político proporcional. E esse investimento político, que diga-se, não é responsabilidade apenas do governo, mas de toda a sociedade, implica na defesa de avanços da política ambiental e climática perante um Congresso Nacional povoado por representantes de grupos atrasados, de interesses contrários ao da coletividade e negacionistas da ciência. Como medidas legislativas simples, porém importantes, para que sejamos coerentes em nosso regramento pátrio, como os compromissos que precisamos assumir com o futuro, cito a inclusão do equilíbrio climático e do acesso à água como direitos fundamentais da pessoa humana. Para finalizar, quero dizer que a adaptação também é necessária e urgente, pois o aquecimento global já é uma realidade com a qual temos que lidar no nosso cotidiano. Já visto essas recentes tragédias, inclusive aqui em Manaus, anteontem, ou ontem, né? Ontem. O sofrimento imposto por ele sobre os povos será inversamente proporcional à nossa capacidade de planejamento e execução de medidas preventivas. Os desastres com mortos, desaparecidos e desabrigados são por demais abundantes para que se continue a fechar os olhos sem enfrentar os problemas de frente, com medidas estruturantes. Amigas e amigos, como certamente perceberam, podemos abordar as mudanças climáticas e a sustentabilidade sob inúmeros aspectos, cada um deles capaz de suscitar reflexões infinitas. Espero que este recorte que escolhi para lhes apresentar tenha dado uma perspectiva ampla da questão e ajude a inspirar outras análises, como as que serão feitas aqui hoje e amanhã neste evento. Deixo, mais uma vez, meus parabéns pela iniciativa e saudações fraternas a todos aqueles que, como eu, lutam por um futuro mais saudável e justo. Muito obrigado.